Os irmãos podem se sentar. Boa noite, igreja, aqui presente na Joaquim Távora. Boa noite você que nos acompanha também no canal da igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você e que o amor de Jesus esteja te envolvendo hoje. Que você possa sair daqui diferente de como você entrou. Que a gente possa estar com os nossos ouvidos abertos, nossa mente aberta para aquilo que o Senhor já tem falado desde o início do culto. E também agora, estudando juntos o Evangelho de Marcos. Nós estamos numa série chamada Eu Confesso Jesus, com o texto base lá em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram em toda parte. No terceiro domingo, dia de missões aqui na igreja, esse texto faz muito sentido, deveria fazer todos os dias da nossa vida. E Jesus ele deu uma ordem para pregarmos o Evangelho. O Evangelho ele é a salvação em Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João e também o Novo Testamento fala muito da salvação em Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Quando a gente assiste vídeos de testemunhos, quando eu ouço falar que pessoas estão se convertendo, pessoas estão amando a Jesus, eu fico com lágrimas nos olhos. Eu lembro da minha conversão, lá em 2008, 2009, em Curitiba. Eu fico super feliz também de ver pessoas que já reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador, querendo fazer a coisa certa, querendo acertar as coisas perante Deus. E tudo isso é pelo poder de Jesus, pelo poder da graça de Deus. E eu gostaria de orar com os irmãos para estudarmos juntos o capítulo 9 de Marcos hoje. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelas instruções e direcionamentos que nós temos aqui, Senhor, em todas as áreas. Obrigado, Deus, porque Jesus se fez carne, o Senhor, Deus, se fez carne e morreu por mim, morreu por nós, para que a gente possa um dia desfrutar do céu contigo, Senhor. Obrigado, Deus, por fazer parte da sua missão. Obrigado pela oportunidade de te servir, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor abra a nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, para que a gente possa aprender de Ti, Senhor, e que a gente saia daqui diferente de como entramos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, nós vamos estudar hoje juntos o capítulo 9 de Marcos. Então eu peço que os irmãos abram, por favor. Nós vamos, é um capítulo extenso, um capítulo longo, mas nós vamos pegar algumas partes principais, assim, algumas partes que me chamaram muito a atenção nessas 5 histórias que temos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Primeiro, nós vamos começar a ler a partir do versículo 2. Antes de lermos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que lá no capítulo 8 de Marcos, Pedro fez uma confissão muito importante. Eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente. Jesus estava ali perguntando para os seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e depois perguntaram: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro sendo Pedro, né, sempre ali falando, proativo, ele falou: tu és o Cristo. E lá em Mateus, essa mesma fala acrescenta um pouco mais: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós temos essa confissão em mente, nós já andamos um caminho muito bom. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu gostaria de ler, aqui a partir do versículo 2, capítulo 9, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João,
e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Nós vemos lá em Lucas 9:28, que Jesus levou Pedro, Tiago e João para cima do monte para orar. E eles faziam isso com frequência. E estava ali, a sós, orando, e aí ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro e nenhuma água sanitária no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois eles estavam apavorados, estavam com medo. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente ir estudando de pouco em pouco. É interessante como Pedro, ele fala muita coisa e algumas vezes ele se dá mal. No capítulo 8, versículo 33, Jesus está falando da sua morte. E aqui nesse capítulo ele também fala da sua morte, que ele precisa morrer, ele precisa sofrer, morrer, e depois ele vai ressuscitar. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. E aí Pedro, nesse dado momento, lá em Marcos 8, ele repreende Jesus, falando que isso não ia acontecer, ou ele não estava querendo que isso acontecesse. Como assim? O meu mestre, eu estava esperando, eu, judeu ali, esperando o meu mestre que vai me livrar dos poderes políticos, dos poderes aqui dessa terra. Como assim? Ele vai sofrer, ele vai ser cuspido, ele vai ser pregado numa cruz? Como assim? Isso deixou Pedro e talvez os discípulos também meio atordoados, meio confusos. Porque Pedro ele estava pensando na parte humana, na parte terrena, e não na parte divina, não na motivação divina. E a cruz é totalmente divino. Não tem nada com a nossa terra. E aqui ele vem e fala de novo: Mestre, é bom que a gente esteja aqui, no versículo 5. Nesse momento que Pedro começa a repreender Jesus, que não era para ele morrer e tudo mais, Jesus chega e fala: afasta-se de mim, Satanás. Você está pensando nas coisas do homem e não nas coisas de Deus. Depois de levar uma dessa de Jesus, eu pensaria 2 vezes antes de falar. E Pedro aqui falou: puxa vida, vamos construir aqui as tendas, porque aqui está muito bom. Nós vimos, estamos aqui, Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, aqui os mais próximos. Puxa, é bom estar aqui. Melhor que isso, só o céu. Pedro estava com a motivação humana, não com a motivação divina. Ali, 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, é um número até significativo, aqui a gente pode dizer, porque na Bíblia nós vemos que, lá em Deuteronômio, quando a gente tem alguma coisa que a Bíblia precisa comprovar, precisa ver a veracidade, precisa de 3 testemunhas. Lá em Mateus 18, nós vemos também quando nós estamos ali confrontando nossos irmãos, confrontando as ovelhas, a Bíblia fala para a gente ir sozinho e confrontar o seu irmão. Olha, você está pecando, você está fazendo coisa errada, você precisa mudar e tudo mais. Se ele se converter do seu caminho errado, você ganhou um irmão. Mas, se ele continuar fazendo as coisas erradas, você chama 2 ou 3 testemunhas. Então, aqui essa parte de 3 pessoas é importante. E aí você tem, além de Pedro, Tiago e João, Jesus, Elias e Moisés. Moisés foi o cara que desceu do monte com as leis. Então é um homem muito importante. E aí Pedro, Tiago e João olhando isso, Jesus ali glorificado, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, estava em meio à luz, branco, suas vestes mudaram de cor, ficaram branco, e estava Elias também, um dos maiores guardiões da lei que Moisés trouxe ao povo.
Puxa, melhor que isso, só o céu mesmo. Vamos construir aqui as 3 cabanas para a gente ficar. Moisés, o grande Moisés e o grande Elias estavam conversando com Jesus, mas conversando sobre o quê? Lá em Lucas 9, 28 até 32, tem essa mesma passagem da transfiguração, e ele diz assim: eis que 2 varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias, os quais aparecendo em glória. Então, preste atenção nessa parte de em glória, que a gente está falando da transfiguração, em luz, a glória do Senhor. E eles falavam da sua partida, da sua morte. Então aqui Jesus conversando com Moisés e Elias, falando da sua morte. E Pedro não queria que Jesus falasse da sua morte. Pedro estava pensando nas coisas desta terra. Mas ali Elias, Moisés e Jesus conversando sobre o que teria que acontecer para a missão de Jesus, em carne e osso, acabar. Pedro está pensando na glória e não no sofrimento. Nós temos no Antigo Testamento alguns exemplos da presença do Senhor. Uma delas é quando Moisés desce do monte, ele sai de lá, ele foi transfigurado também. Ele estava na presença de Deus. Nós temos também quando o povo estava no deserto, estava para receber o maná de Deus, Deus apareceu também ali em glória. E quando Deus aparecia no Antigo Testamento, ele aparecia nesse contexto de luz, de glória, e também estava envolvido a nuvem. E nesse texto também temos isso. No versículo 7, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas Pedro, Tiago e João, leitores do Antigo Testamento, olharam para Jesus, a transfiguração, Elias e Moisés. Provavelmente eles entenderam, aqui está a presença de Deus. Deus está se revelando em Jesus. A olho nu nós conseguimos ver agora que Jesus é Deus. Nós vimos que Jesus fez muitos milagres, nós vimos que Jesus curou pessoas, nós vimos tantas maravilhas que Jesus fez. Mas nós estávamos acreditando pela fé, que Ele é o Messias. Talvez pensando que o Messias ia só resolver os problemas do mundo, da terra. Mas agora, Jesus estava num momento crucial da sua vida, porque estava no final, já logo daqui a pouco ele ia morrer. Como que os discípulos iam viver sem a presença corpórea de Jesus? Claro, nós hoje vivemos com o Espírito Santo, e os discípulos também, depois ali de Atos, do Pentecostes e tudo mais. Como que Jesus sabia que eles iam ter problemas? Porque eles estavam ali sempre com Jesus, sempre o apoio carnal ali de Jesus. Então a transfiguração é a demonstração de que Jesus é Deus. Ou seja, a divindade de Jesus, ela é revelada. A afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi feito pela fé. E agora, ele está vendo a olho nu que realmente Jesus é Deus. Mas por que Deus apareceu ali? Por que Deus apareceu no Antigo Testamento? Para o povo. Geralmente, para aumentar a fé do povo. Para mostrar que mesmo Jesus tendo que sofrer, tendo que morrer, ele ainda era o agente de redenção do seu povo. Então a transfiguração tem o propósito de fortalecer a fé do povo, como também ele fez lá no Antigo Testamento. No versículo 7, vamos ler lá juntos, peço que os irmãos abram de novo, podem ficar abertos aqui, a gente vai passear bastante nos versículos do capítulo 9. A seguir apareceu uma nuvem, e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Uma nuvem aqui provando a presença de Deus, como fez lá no Antigo Testamento. Ouçam-no, ou seja, Pedro, Tiago, João, esse aqui é o meu filho amado. Esse aqui é Jesus.
Deus encarnou em Jesus, Jesus 100% homem, 100% Deus. Ouçam-no, ou seja, não só ouçam de ouvir, mas obedeçam a Ele. Façam o que Ele vos disser. Então, a transfiguração é isso, demonstra para nós a presença de Deus a olho nu, para ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, e mais para frente depois, ele realmente se revela, e nós hoje conhecemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem, aqui nas Escrituras a gente está conversando. Aí a partir do versículo 8 até o versículo 13, nós temos ali o final dessa história, dessa primeira história que tem aqui no capítulo 9. E eu gostaria de ler com os irmãos. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham feito, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Ou seja, espera até que a minha obra seja completa. Eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. Aí você pode falar tudo que você viu aqui em cima. Eu fico imaginando como era a conversa dos 12 discípulos, porque daqui a pouco eles vão estar em casa com Jesus, fazendo algumas perguntas para Jesus, aprendendo sobre Jesus. Então, imagina só, Pedro, Tiago e João, as pessoas que sempre iam ali próximo de Jesus, inclusive foram até o Getsemane também, nas últimas horas de Jesus. Eles desceram do monte, estavam doidos para falar para todo mundo, mas Jesus falou, segura a língua, Pedro, você é o cara que precisa segurar mais aí, cara, segura aí. Vamos conversar só entre nós, os 12. E eu fico imaginando como Pedro, Tiago e João contaram para os outros 9 discípulos como foi a oração deles lá no monte. Nós vimos Moisés, nós vimos Elias, Jesus estava ali, ele foi transfigurado, foi muito legal, foi um negócio sobrenatural. Se só um deles tivesse falado, talvez os outros iam falar assim, para, você está inventando esse negócio aí, não é possível que aconteceu isso. Como assim? Mudou, apareceu nuvem, a luz, a glória. Mas ali tinha as testemunhas, para confirmar, não, eu também vi Jesus ali, sendo glorificado ali, não, glorificado não, mas tendo a glória de Deus, aparecendo para mim a olho nu, eu vi isso também. Então, a transfiguração é a divindade de Jesus revelada, ou seja, a revelação visível da natureza de Cristo, selando a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida, daqui a pouco ele não vai mais estar com os discípulos em carne e osso, e os discípulos vão precisar fazer as coisas pela fé, como nós fazemos hoje pela fé. E aí vem, a partir do versículo 14, um ensinamento sobre fé, que nós vamos ler um pouquinho aqui, alguns versículos. Mas, tudo que a gente faz, pensando na Bíblia, pensando até ali no evangelismo, nas coisas espirituais, elas são feitas pela fé. Nós fomos salvos pela fé. Nós vivemos pela fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então lá no versículo 14, tem a história, começa a história da cura de um menino endemoniado. E aqui nós temos Jesus descendo do monte com Pedro, Tiago e João, e aí tinha uma multidão junto com os outros 9 discípulos. Provavelmente eles achavam que Jesus estava por ali. Talvez estavam se aglomerando porque Jesus ia fazer um outro milagre. E aí, Jesus viu os mestres da lei discutindo com os discípulos ali. Talvez eles estavam ali até tirando um sarrinho, porque o que eles fizeram, ou melhor dizendo, o que eles não fizeram, foi uma decepção para os discípulos. No versículo 15 diz que logo que o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo, correu para chegar perto de Jesus de alguma forma. Só que essa corrida não é um trote que a gente faz lá no Parque Ibirapuera, assim, sabe? É uma corrida assim, do tipo assim, tem um cara famoso chegando, eu preciso chegar até ele. E eles foram
na velocidade. Eles queriam, em alta velocidade, chegar até Jesus para saudá-lo, e talvez até porque eles precisavam também ver o que aconteceu com os discípulos, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dessa criança. A gente vai ver agora. Versículo 16, Jesus perguntou para o povo ali, né? O que vocês estão discutindo? O que vocês estão conversando aí? Ele não precisava dar informação, ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Ele sabia, mas ele queria que alguém contasse para ele. Os discípulos ficaram quietos, talvez até estavam meio envergonhados. E chegou um cara, um homem, no meio da multidão, respondeu, versículo 17, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito e o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então imagina a situação. Um menino possesso. E os discípulos tentando fazer ali o exorcismo, tirar esse espírito mal desse menino. Porque em outro texto a gente vê que esse espírito estava tentando matar o menino. Jogava ele no fogo e o pai ia lá e salvava o menino do fogo. Jogava ele na água para afogar o menino e o pai ia lá também e salvava, tirava o menino da água. Mas por que que os discípulos não conseguiram? Por que que dessa vez os discípulos não conseguiram expulsar os demônios? Porque lá em Marcos 6,13, diz que os discípulos estavam divididos ali em dois, em grupos, e eles iam lá e expulsavam demônios. Por que que agora eles não estavam mais conseguindo expulsar demônios? A resposta vem lá no versículo 19. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês aqui em carne e osso? Então a resposta é, homens de pouca fé, geração incrédula, vocês não conseguiram porque vocês tentaram fazer com a sua própria força. Porque provavelmente eles não estavam querendo depender de Jesus ali. Eles estavam acostumados com Jesus perto deles. E aí dessa forma ele foi lá e, eu vou expulsar o espírito mal. E Jesus falou assim, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Então aqui nós precisamos entender que precisamos ter uma fé genuína em Jesus. E que o que a gente faz na vida, nós precisamos deixar aos pés de Jesus, precisamos depender de Jesus 100%, principalmente nas questões espirituais. Eu creio que espiritual e carnal, humano, não tem diferença, porque a minha vida ela é espiritual. Então tudo que eu faço, eu preciso orar e depender do Senhor Jesus. Eu vou ter uma reunião, eu vou ter algum tipo de aconselhamento, eu vou ter alguma coisa no meu trabalho, na escola, eu vou entregar isso a Jesus e vou falar, Senhor, isso aqui faz parte da minha vida, e a minha vida é uma parte do mundo espiritual, então isso aqui é espiritual. Por favor, Senhor, me ajuda nisso. Nós precisamos ter uma fé genuína, porque a fé genuína, ela nos faz participar de milagres. Nós desfrutamos de milagres e nós vimos isso, nós conseguimos ver isso nos versículos que se seguem. Versículo 19, desculpa, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? E aí Jesus fala, tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Imagina a situação, assim, eu pensei aqui orando e pensando assim, numa ilustração disso, Jesus chegando com os 3 discípulos lá, Pedro, Tiago e João, os outros aqui meio que passando ali a vergonha, ai que bom que Jesus chegou, e aí Jesus vem, o menino vê Jesus e o espírito mal começa ali, jogar no chão o menino e tudo mais, aí a câmera, vai para o pai, e aí Jesus vai conversar com o pai, mas o menino está ali ainda, está possesso ali ainda, mas aí Jesus pergunta, versículo 21, há quanto tempo ele está assim? E aí o pai responde, desde a infância.
E aí ele fala, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, aqui que eu tinha mencionado anteriormente. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Gente, o menino estava endemoniado. E Jesus deixa essa cena em pausa e vai falar com o pai. Quanto tempo ele está assim? Por que ele quis perguntar quanto tempo ele estava desse jeito? Não quer dizer que o prazo ali de expulsão de demônios acabou, porque se for mais de 5 anos ali, não, eu não consigo mais expulsar o demônio. Não quer dizer isso. Ele queria ouvir a história do pai. E isso demonstra que Jesus, ele se preocupa com a história do pai, que está ali sofrendo desde a infância com o seu filho. E aqui a gente tem um ensinamento para nós também. Deus, Jesus, ele se preocupa com a sua vida. O pai, ele não estava indo somente atrás de um poder, como muitos às vezes vão, não, eu quero só a minha necessidade ali sendo resolvida. Eu quero só que o demônio ali saia do meu filho. Não, ele está vindo uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E Jesus se preocupa com o problema desse pai. Ele queria ouvir a história do pai. Jesus Cristo tem compaixão de nós. Ele teve compaixão desse pai. E no versículo 23 tem o ponto alto dessa história. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus, ele tem compaixão da sua vida. Talvez você está com muitos problemas. Talvez o seu filho está te dando problema. Talvez o seu pai está te dando problema. Ou você está com muitas aflições no trabalho e tudo mais. Conte isso para Jesus. Ele quer ouvir. Ore a Deus. E Ele tem compaixão dos seus problemas. Ele quer te ajudar. Mas Ele também quer que você abra o coração para Ele. Como esse pai fez. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, no meio dessa confusão toda. A câmera está aqui ainda, o menino está lá. Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez nós não temos a fé que Jesus quer que a gente tenha. É uma fé grande? Não. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer grandes coisas. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Se há alguma coisa que eu estou duvidando aqui, Senhor, me ajuda nessa incredulidade. Isso serve para o pai, mas isso serve para nós aqui hoje também. Por isso que está registrado na Bíblia. Para a gente aprender também que, Senhor, que bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor me ouve. Me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes eu faço as coisas e eu não acredito que vai dar certo. E eu não estou falando somente de coisas assim, tipo, eu vou passar no vestibular, eu vou ser promovido. Não. Meu filho está com algum problema e ele está fora da igreja, talvez. Ou algum problema que você está levando na sua vida. Entregue isso a Jesus. Peça a Jesus para te ajudar na sua incredulidade. Tem muita emoção aqui envolvida. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos pela fé. Gálatas 2 também diz, Paulo falando, vivemos pela fé no Filho de Deus. E Hebreus 11, como eu mencionei anteriormente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós acreditamos nas coisas que a gente não vê. A fé é isso. E a fé é a característica predominante de um cristão. Você crê na Bíblia e você tem visto a Bíblia, você lê, você folheia a Bíblia. Mas você crê no Deus da Bíblia, que você não vê. E os discípulos estavam com esse problema ali, eles talvez não estavam com essa fé genuína. No versículo 28, depois de Jesus ter entrado em casa, em alguma casa que ele não falou,
seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus, ajuda nós aí. Um pouquinho antes, claro, Jesus ele viu a multidão se aglomerando, mas ele já imediatamente foi lá e falou: sai desse menino e não volte mais. E aí já só para resolver esse problema aqui, já foi resolvido. Jesus foi lá e resolveu. Mas por que a gente não conseguiu, Senhor? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, você precisa depender de mim. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Versículo 30, desculpa. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque ele estava ensinando os seus discípulos. E dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que queriam dizer isso aí, eles tinham receio de perguntar. E aí, talvez Pedro, agora ele ficou meio assim, ele não quis mais perguntar as coisas, Mas eles estavam preocupados assim: puxa vida, o que está acontecendo? Eu estou esperando um rei que vai me libertar dos poderes aqui da terra. E ele está falando que vai morrer, vai ressuscitar. Que negócio é esse? Mas eles estavam ali com medo de perguntar. A fé genuína, ela te ajuda a enfrentar os desafios. E ela faz com que você também desfrute de milagres. Quando a gente confia plenamente no Senhor, até o mais difícil desafio, ele se submete ao poder de Jesus. E eu gostaria que eu cresce mais nisso, e que também os irmãos crescem nisso. E depois nós temos uma outra lição: quem é o maior? Jesus ele fala ali no versículo 35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aqueles estavam ali no caminho, andando por ali, talvez, para Cafarnaum, que ele fala, e os discípulos estavam conversando. E Jesus perguntou para os discípulos, ele queria ter um relacionamento com os discípulos, ele não precisava perguntar, mas ele queria conversar. O que vocês estavam conversando aí no caminho, trocando ideia entre vocês e tal? E eles ficaram quietos, porque eles sabiam que eles estavam conversando coisa errada. Eles estavam discutindo quem era o melhor. Teve aí também alguns que pediram até para a mãe, ajuda para a mãe: ô mãe, vai lá falar com Jesus para eu assentar ao lado direito e o outro assentar ao lado esquerdo de Jesus. Só que Jesus ele estava ensinando a questão da humildade, na questão de quem é o maior. Ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos não estavam entendendo isso e ainda continuaram perguntando quem era o melhor. E Jesus vai lá e ensina que o melhor é o servo de todos. A verdadeira grandeza, ela reside na humildade. Então, se nós estamos servindo em humildade, nós estamos sendo grande perante Deus. E muitas pessoas querem estar à frente, querem às vezes ser Instagram, YouTube, ser popular, mas isso não é o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para a gente servi-lo, servir a igreja, servir as outras pessoas. E no serviço nós mexemos muito com o nosso orgulho. E o orgulho aqui a gente consegue ver que ele destrói a unidade. E o corpo de Cristo precisa ter unidade. Ou seja, nós precisamos deixar o orgulho de lado. Nós precisamos pensar que nós estamos servindo a Deus no seu reino, aqui, agora. E o versículo tema fala, aqui depois no versículo 50 fala, que nós somos sal da terra, que nós precisamos compartilhar o evangelho com outras pessoas, nós precisamos compartilhar as boas novas com as outras pessoas e servir as outras pessoas. É isso que Deus está pedindo. E muitas vezes a gente não quer servir, nós queremos ser servidos. O orgulho, ele cria uma tal exclusividade. No versículo 38,
João diz assim, ó, mestre, provavelmente com todo cuidado, né? Ele viu Pedro sendo repreendido, ele falou assim, a gente viu um homem expulsando o demônio, ele estava conseguindo, a gente não, em teu nome, e a gente procurou impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Muitas vezes na igreja nós temos alguns grupos que, talvez não aqui na IBVM, isso não acontece aqui. Talvez tenha alguns grupos que, eu estou dando certo, e a outra pessoa está dando certo lá, mas ele não é do nosso grupo, ele está fazendo aquilo que eu deveria fazer, mas espera aí, está errado. Ou talvez a gente vê uma outra pessoa, um outro grupo, um ministério, ou alguma coisa que está dando certo, e a gente ao invés de se alegrar, a gente talvez, e eu tenho às vezes, eu preciso lidar muito com o meu coração, eu preciso lidar com isso. Nós olhamos e, puxa vida, eu gostaria de estar lá, eu gostaria de estar lá na frente, eu gostaria de, puxa vida, olha só, o Márcio fazendo isso aqui, mas não é isso que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu sirva humildemente e não use esse orgulho, porque orgulho vai destruir a unidade da igreja. E a busca do status, a busca por status, nos desvia do caminho cristão e nos atrapalha no crescimento espiritual. Nós estamos caminhando para a mesma direção. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos indo a toda direção, a mesma direção, perdão. E se nós estamos preocupados com o nosso status, eu estou preocupado com o meu status, eu estou preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado e não vou fazer, não, ele está pregando o evangelho lá, não, mas eu não vou junto, ele não faz parte do meu grupo. A gente precisa rever algumas coisas, isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. E aí, Jesus ele termina essa passagem aqui de quem não é contra nós, é por nós, quando Jesus falou, ele diz assim, no versículo 39, não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim em seguida, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Ou seja, nós precisamos servir a Deus e se alegrar com o sucesso do outro. E para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a atração do pecado, que é essa última parte do capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 42 até o versículo 48, a gente não vai ler, mas ele fala assim, se o teu olho faz com que você peque, arranca o seu olho e joga fora, porque é melhor você entrar nos céus sem um olho, do que você ir para o inferno com os dois olhos. Se a sua mão faz com que você peque, corte a sua mão fora, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão, do que ir para o inferno com as duas. E ele fala isso também da perna, do pé. O que isso quer dizer? Deus ele não está falando aqui para a gente sair cortando os membros do nosso corpo que faz a gente pecar. Ele está falando para a gente ter uma abordagem radical contra o nosso pecado. Se o Instagram faz você pecar, você está vendo coisas no Instagram que você não deveria assistir, tire o Instagram do seu celular. Se o TikTok para os mais novos faz você pecar, tira o TikTok do seu celular. Eu uma vez ouvi, Salmo 1 diz que a gente não pode se assentar nas rodas dos escarnecedores. Nas rodas aí que não tem nada com Deus. Hoje em dia é difícil a gente sentar em rodas, né? Mas nós entramos em grupos de WhatsApp. Nós seguimos pessoas no Instagram, nós seguimos pessoas no YouTube. E talvez o grupo de WhatsApp que você está fazendo você pecar. Sai do grupo de WhatsApp. É isso que está falando aqui, nessa última parte. Dessa atração pelo pecado, nós precisamos ter uma pureza radical. Nós precisamos lidar seriamente com o nosso pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. E aqui, Jesus ele está falando com seus discípulos, instruindo eles, porque logo ele não vai mais estar ali em carne e osso. E ele está instruindo nós também, a termos uma ação extrema contra o pecado.
A partir do momento que você se arrepende e entende, primeiro entende que o pecado está te separando de Deus, você se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, Romanos 10:9 diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será salvo. É isso. Então, cortar laços com o pecado não é apenas uma escolha sábia, também é, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. O custo do pecado ele é muito alto para a gente tentar fazer sozinho. Lá em João diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos e nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Inclusive, sermos salvos, inclusive termos perdão do pecado. E aí o versículo 50 ele fecha com chave de ouro no terceiro domingo do mês. Você é o sal da terra. Você está nessa terra por uma missão, compartilhar o Evangelho. E eu assistindo os vídeos, eu confesso Jesus. Eu lembro da minha salvação, eu lembro de pessoas que se entregaram a Jesus e me arrepia, eu choro. Então, nós temos a transfiguração de Jesus aqui, mostrando que Jesus é Deus. Nós temos a cura de um menino endemoniado, mostrando que nós precisamos depender de Jesus 100%. Que sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Nós temos aqui um ensinamento de quem é o maior é aquele que serve, aquele que está servindo os outros. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Então, vamos trabalhar juntos com a mesma missão. E tem uma ação radical contra o pecado. E eu gostaria de terminar assistindo o vídeo. Eu confesso Jesus, que tem nos abençoado tanto. E se você quer ver de novo os outros vídeos, eles estão lá no canal do YouTube da igreja e também no Instagram. E se você quiser compartilhar com pessoas, faça isso. Você pode ser usado por Deus para conversão de pessoas através da mídia. Rafinha, solta para nós, por favor. Eu sou membro da Igreja Batista da Vila Mariana desde 89, me batizei aos 13 anos, mas de fato entendi o plano da salvação aos 18. Eu sou a Fabiola, eu estou na Igreja Batista de Vila Mariana desde 2006. Tenho uma irmã que orou por mim por mais de 10 anos pela minha conversão. Deus teve misericórdia de mim, eu me converti e no primeiro ano que eu comecei a frequentar a igreja, eu conheci o Tiago. Nós vamos compartilhar um pouco entre várias bênçãos que Deus nos dá durante a nossa caminhada, um em especial que é o que aconteceu com a vida da Cecília. A Cecília, numa consulta de rotina com o pediatra, ele constatou que ela tinha pressão alta, uns 3 meses de idade. Constatou que ela tinha coarctação da aorta, que é a artéria que leva sangue para o corpo inteiro. A aorta dela sofria um estreitamento. Ela ia de 10 milímetros de diâmetro para 2, aqui na altura um pouco abaixo da clavícula. A gente perdeu o chão nesse momento, não só pelo diagnóstico em si, que seria resolvido com cirurgia, mas porque a gente não sabia que passos tomar, como proceder. É que embora a pessoa fala, é tranquilo, só que imagina uma criança com 3 meses, alguém falou, é tranquilo. Só que no meio do caminho, talvez, a gente vai precisar colocar ela com a respiração extracorpórea, acho que é ECMO, ou seja, o coração dela tem que induzir o coração dela a parar de bater, que é pensar o procedimento, e ia ficar por uma máquina. A médica que deu o diagnóstico, ela me chamou para conversar, explicou o que era a coarctação e falou que a cirurgia custaria 30 mil reais. Lembrando que esses 30 mil reais era há 11 anos, né? Era 2010. Foi 2013, né? 2013, desculpa. Era mais dinheiro do que é hoje. Aí a gente pensa assim, nossa, vamos vender o carro, né? Não dava os 30 mil, mas você já começa, vou fazer isso. Porque o plano até então, a informação que nós tínhamos é que o plano de saúde não cobriria. Rapidamente essa notícia se espalhou e aí a gente começou a receber ligação das pessoas, nos dando apoio, nos dando suporte, se oferecendo para ajudar de alguma maneira. A gente teve a indicação de 2 cirurgiões também, muito bons. Um pelo pastor Darcy e outro pelo Fábio Conceição, que é cardiologista. E esse médico, assim, ele foi uma bênção,
foi muito utilizado por Deus. E ele fez todas as tratativas para cirurgia, a gente fez pelo convênio. Em uma consulta só com a Cecília. Em uma consulta. Aí lá ele pediu, por acaso, assim, bem despretensioso, você tem a carteirinha do convênio dela e o documento? Falei, eu tenho. Aí mandei pra ele já por online, só. Eu fiz uma consulta e fui seguir a vida. A gente orando, preocupado, tinha que manter a rotina com a Luísa também na escola. Ele viabilizou tudo, a gente não precisou fazer nada, a gente só recebeu a data, assim, falando, olha, ela vai operar dia tal, e a gente só foi. A gente não teve preocupação nenhuma com essas tratativas. Eu nunca vi o médico correu atrás das coisas, sabe, pra gente. Correu 2 semanas entre o diagnóstico e a cirurgia, porque a gente teve essa ajuda, né, de todo mundo. Após a cirurgia, ela começou a convulsionar. E aí, na verdade, isso foi o que mais me preocupou em todo o processo, porque isso não é muito bom depois de uma cirurgia, você ter convulsão. Significa que pode ter desprendido, ter formado um coágulo, se dirigido para o cérebro, pode, não sei o que, fizeram a ressonância, fizeram tudo, e aí não descobriram a causa. Comecei a orar, orei, chorei, me derramei. Quando eu acabei, quando eu falei amém, o celular tocou, eu atendi, e era o Thiago falando, descobriram a causa, trocou a medicação e cessou. Então isso já nos tranquilizou bastante e daí pra frente correu tudo bem. A gente se sentiu muito acolhido, porque assim, nós somos acolhidos assim, espiritualmente, cada um deu tudo o que tinha para oferecer. Tinha profissionais da saúde, as pessoas dedicaram seus dons, suas habilidades, assim, tudo que a gente precisava, nos cercou de todo cuidado. Apoio espiritual, assim, foi completo. Eu senti algo que é fundamental, é você estar junto do corpo de Cristo. Às vezes você não está num dia legal, é legal você ter o apoio de todo o corpo, é alguém que te liga, alguém que você possa chorar, é gente que você sabe que está orando. Eu lembro muito daquele versículo que Jesus fala, meu fardo é leve. Ele, assim, eu jogo todas as minhas preocupações em cima dele, realmente. As coisas vêm, as soluções vêm por meio de pessoas. Deus fala com a gente de várias formas, Ele fala com a gente o tempo todo. A Cecília hoje, ela completou 11 anos, ela está bem, ela tem uma vida normal, não tem nenhuma restrição para nenhum tipo de atividade, não faz uso contínuo de nenhum medicamento. Eu já tive inúmeras experiências com Deus que era só entre mim e Deus. Só que dessa vez ele usou a igreja. Eu sou a Fabíola. E eu sou o Thiago. Eu confesso Jesus. Amém. Ouvindo esse testemunho, eu lembro da minha conversão, que me impactou muito, não só eu entregar minha vida a Jesus, mas lá na igreja que eu me converti em Curitiba, é uma igreja pequena, uns 100 membros. Logo que eu fui à frente e recebi a Cristo, o pastor pediu para eu olhar para trás. E lá atrás tinha uma faixa assim, bem-vindo à família de Deus. Isso é igreja. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, de Deus, conhecer um pouco mais da igreja, fazer mais parte da igreja, nos procure a gente ali na salinha de oração, logo antes da porta de vidro. Isso é igreja, é trabalhar junto, servindo um ao outro. Eu gostaria de orar para a gente terminar esse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua salvação, pela nossa salvação em Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor, Jesus, o Deus encarnado, veio, morreu na cruz, e a gente hoje faz parte de um corpo, que é a igreja, que um serve o outro, e estamos na mesma missão, Senhor, trabalhando para outras pessoas também Te conhecerem, Pai. Eu oro, Deus, para que a gente lide com o nosso pecado. Peço, Deus, que a gente tenha a nossa fé genuína em Ti, Pai. E que a gente possa usar nossos dons, nossos talentos, para abençoar a vida de outras pessoas, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.